Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, a palavra de Deus nos alerta a respeito da incredulidade dos fariseus em relação a Jesus Cristo, o Messias Salvador. O Evangelho nos convida a ter uma atenção a respeito disso. Justamente porque os fariseus eram líderes religiosos do povo judeu, do povo de Israel. Como nós sabemos, lá no Antigo Testamento, existem diversas passagens em que o Messias Salvador, o Messias de Deus, é anunciado. O povo tinha esta expectativa, esta esperança de um dia receber de Deus o seu Messias, o Salvador. Na plenitude dos tempos, Deus nosso Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir estas promessas messiânicas, e assim conceder a todo o povo, não somente o povo de Israel, mas a toda a humanidade, o dom da salvação. Mas infelizmente, Jesus ele encontrou corações fechados, corações incrédulos. Mas certamente ele não desejava isso, principalmente em relação aos líderes religiosos do povo de Israel, os fariseus. Eles estavam pedindo, como nós ouvimos no Evangelho, um sinal do céu para Jesus. E por que Jesus negou este sinal, gente? Jesus podia muito bem realizar um milagre maravilhoso, extraordinário, na tentativa de convencê-los a respeito da sua identidade e missão de Messias Salvador. Mas como nós ouvimos no Evangelho, Jesus deixou-os, foi embora, não deu nenhum sinal do céu. Por quê? O grande sinal do céu é o próprio Jesus. O grande sinal de Deus para o bem e a salvação da humanidade é o próprio Verbo de Deus encarnado. Se não acreditam em Jesus, sinal de Deus, sinal do céu,
vão passar a acreditar com algum milagre? Nós podemos perceber que essa realidade muitas vezes acontece também conosco. Se nós dermos uma olhada no dom da criação de Deus, meu Deus do céu, quanta maravilha do Senhor, quanto sinal do céu. Mas, ao mesmo tempo, por causa das fraquezas e dos pecados do nosso coração, quantas vezes nós também não acreditamos em Deus? Quantas vezes o nosso amor pelo Senhor esfria? Quantas vezes nós duvidamos do amor que Deus tem por nós, do amor que Deus tem pela humanidade? É verdade ou não é? Muitas vezes batem em nosso coração estes sentimentos de incredulidade. E a consequência disso, irmãos e irmãs? Um coração incrédulo, um coração fechado ao dom da fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Esse coração sofre consequências terríveis em termos de pecado. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, o assassinato, o homicídio, é de fato um grande pecado. É um pecado grave matar um semelhante. No entanto, o livro do Gênesis não apresenta um simples assassinato, não apresenta um simples homicídio. O livro do Gênesis nos apresenta um homicídio específico, que se chama fratricídio. Fratricídio. Matar o irmão. Matar o próprio irmão. Isso é consequência de um coração incrédulo. Isso é consequência de um coração que não se deixa tocar pelo dom do Espírito Santo, o dom da fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Nós nos colocamos em atitude de olhar para o semelhante como inimigo, de olhar para o semelhante com inveja. E aí, de forma maldosa, muitas vezes planejamos a sua morte. Muitos, graças a Deus, não têm a coragem de fisicamente matar o irmão, matar a irmã. Mas aquela morte moral, aquela morte de olhar a pessoa e falar dela a outras pessoas, de forma a denegrir a sua imagem, de forma a desrespeitar a sua dignidade. Irmãos e irmãs, celebrando esta Eucaristia, nós suplicamos a nosso Senhor uma conversão sincera dos nossos corações, uma abertura ainda maior dos nossos corações para o dom da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele que é o nosso irmão maior, Ele que é nosso irmão, saberá muito bem nos ensinar aquilo que Ele mesmo já ordenou. O mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele saberá, como nosso irmão, porque Ele nos ama por primeiro, porque Jesus nos ama por primeiro, tocará os nossos corações, transformará os nossos corações pelo poder do seu amor, para que possamos, nesta graça,
amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou, respeitar os nossos semelhantes, saber, no amor, ter paciência com as limitações dos nossos semelhantes, com os pecados dos nossos semelhantes, porque do contrário, seremos invejosos, seremos egoístas, seremos indiferentes às necessidades dos nossos irmãos e poderemos até mesmo chegar ao absurdo do homicídio, do assassinato, de querer destruir o outro, porque nos sentimos ameaçados por ele. Temos visto, infelizmente, na nossa própria sociedade, tantas manifestações de violência, de maldade, de crueldade. Até mesmo em termos de governo, até mesmo em termos de autoridade política, a nossa segurança pública, totalmente tomada pelas traças, desorganizada, destruída, que deveria garantir a paz interna no nosso país, a segurança pública, como nós estamos vendo nos noticiários, entregue a este mal, a este pecado, o fratricídio, cruel. Mas não adianta ficar culpando governo, autoridades e assim por diante, porque o mal, esse mal brota dos nossos corações. E por isso suplicamos por nós, suplicamos pelo nosso país, suplicamos pelo mundo inteiro, suplicamos a Jesus Cristo, Messias Salvador, Ele que é o príncipe da paz, que nos torne pela fé, seus discípulos fiéis, homens e mulheres, que sabem, no amor fraterno, no amor ao semelhante, sabem semear a paz, principalmente nas situações de conflito, nas situações onde a violência, muitas vezes, acaba por fazer muitas vítimas. Celebremos essa Eucaristia, que na comunhão no corpo e no sangue de Jesus, unidos a nosso Salvador, possamos assumir um novo compromisso com o seu reino de paz, amando-nos uns aos outros como Ele nos ama. Assim seja. cançãonovaplay.com. Assine já!